Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de Tecnologia Farmacêutica. A nossa disciplina é a Tecnologia Farmacêutica 3. Ao longo da realização, né, do cumprimento da matriz curricular, vocês já cursaram as disciplinas de Tecnologia Farmacêutica 1 e 2, e agora a gente trabalha, né, com uma terceira disciplina relacionada a essa área. A tecnologia farmacêutica, que algumas instituições trazem como a disciplina de farmacotécnica, né? É aquela parte das ciências farmacêuticas que lida com a elaboração e o preparo dos medicamentos, né? Lembrando que medicamento não é apenas o fármaco, o insumo ativo, o princípio ativo, a base medicamentosa. É uma formulação contendo fármacos, princípios ativos, associados a adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, os recipientes, os veículos. A tecnologia farmacêutica lida, então, com o estudo do desenvolvimento da melhor aparência ou apresentação final para aquele medicamento por meio de uma forma farmacêutica que proporcione uma via de administração, estabilidade, conservação para aquele princípio ativo e que também proporcione, né, melhores características organolépticas com o intuito de que eu promova a maior adesão possível do paciente à farmacoterapia, bem como também características que permitam manter as características químicas, físico-químicas e microbiológicas daquele princípio ativo em questão. Porque uma coisa é você, por exemplo, a partir de estudos com fitoquímicos ou, extraídos a partir de uma determinada espécie vegetal, por exemplo, você obter um protótipo que, por meio de testes de atividade biológica, você saiba o seu potencial terapêutico, as suas propriedades farmacológicas, mas depois disso vem a etapa farmacêutica. Como que eu vou trabalhar aquele princípio ativo na forma de um medicamento, né, em concentração palpável, que permita uma via de administração, com precisão e acurácia da dose, estabilidade e conservação para aquele princípio ativo, mantendo as suas características químicas, físico-químicas, biológicas e a eficiência terapêutica dele por um prazo de validade que seja viável, né? Então, ele pode ser trabalhado na forma de um comprimido, de uma cápsula, ou de uma suspensão, ou de uma solução. É isso, basicamente, que a tecnologia farmacêutica trabalha, tá? A tecnologia farmacêutica 1, basicamente, lida com as formas farmacêuticas, em geral, classificação mais focada nas sólidas. Então, principalmente comprimido, cápsulas, pós, supositórios, né? Os óvulos, as velas, as drágeas, as pílulas, são todos exemplos de formas farmacêuticas sólidas. A tecnologia farmacêutica 2 basicamente lida com as formas farmacêuticas líquidas, com especial atenção para soluções, como também para suspensões, os sprays, os enemas e etc. A tecnologia farmacêutica 3 trabalha com as formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, representadas principalmente pelas emulsões, pelos cremes, loções, pomadas e os géis. Então, a tecnologia farmacêutica 3, ela é mais relacionada ao desenvolvimento da área cosmética. A 1 e a 2, ela é mais voltada para o desenvolvimento de medicamentos. E a tecnologia farmacêutica 3, por basicamente trabalhar com emulsões e inclusive as de aplicação tópica, como os cremes, os loções, os leites hidratantes, assim como também os géis, a tecnologia farmacêutica 3 ela é muito voltada para o desenvolvimento de cosméticos. Bom, a ementa da nossa disciplina ela é dividida em 4 unidades. Então, de acordo com o ambiente virtual de aprendizagem, a disciplina tem o seu conteúdo programático ou a sua ementa dividida em 4 unidades. As unidades 1 e 2 são voltadas para o conteúdo da primeira avaliação oficial
e a 3 e a 4 para a segunda avaliação oficial. Então, a apresentação do conteúdo referente a essa disciplina, ela é dividida em 4 unidades. Então, a unidade 1 e 2 que a gente trabalha na primeira avaliação oficial, a gente trabalha com as formas farmacêuticas obtidas por dispersão coloidal, emulsões e sistema equilíbrio hidrófilo-lipófilo e a estabilidade das emulsões. Então, a gente basicamente fica com o conteúdo da primeira avaliação oficial voltado para o estudo das emulsões, que são formas farmacêuticas líquidas ou semissólidas, de aspecto leitoso ou cremoso, constituídas por um líquido immiscível no seio de outro. Toda emulsão é uma dispersão farmacêutica que será constituída por 2 fases, uma fase aquosa e uma fase oleosa. A fase externa, contínua ou dispersa, que é a predominante ou em maior concentração nas emulsões, pode ser a aquosa ou oleosa, o que irá gerar a classificação das emulsões em 2 grandes grupos, as emulsões óleo em água e as emulsões água em óleo. Cada uma delas necessitam de características de manutenção do emulsionamento ou da estabilidade diferentes, né? A água e óleo não se misturam, a gente só mantém essa dispersão graças a um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Há diferentes agentes emulsificantes, a gente tem que saber a classe de cada um deles e qual grupo de agente emulsificante é mais indicado para estabilizar cada tipo de emulsão, tá? Por meio de um valor numérico que é atribuído a esse agente emulsificante, que a gente chama de equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Aí na unidade 3, que já entra apenas para a segunda avaliação oficial, a gente vai falar sobre características de penetração de ativos na pele. Então, como a gente trabalha basicamente com formas farmacêuticas semissólidas na tecnologia farmacêutica 3, a gente lida muito com formas farmacêuticas de uso tópico, cosméticas. E aí é importante nós entendermos quais os fatores que vão favorecer ou dificultar a penetração desses ativos através da pele e que características a minha formulação na forma de um creme, de uma loção ou de um gel precisarão apresentar de acordo com o sítio de ação ou local de ação com que eu quero que aquele princípio ativo ou aquele fármaco, né, incorporado naquela base contenha, tá? A gente vai ver que há diferença até mesmo em relação às denominações de penetração de ativos através da pele, permeação de ativos através da pele, absorção de ativos através da pele. Cada um deles vai ter um local de ação diferente. Para isso, a gente também, durante essa unidade 3, iniciamos ela fazendo uma revisão a respeito da anatomofisiologia da pele. Nós precisamos entender a composição, a constituição da pele para entendermos os processos de desenvolvimento de fármacos de aplicação tópica para que possa permitir o local de ação adequado de cada um desses princípios ativos, né? Então, a gente sabe lá que a pele é constituída por epiderme, derme, tecido subcutâneo, quais são as camadas constituintes de cada uma dessas... quais são as subcamadas constituintes de cada uma dessas camadas, né? Então, a epiderme tem 5 subcamadas, a derme tem lá a camada papilar e reticular, e o tecido subcutâneo, que é o tecido adiposo, onde a gente armazena a gordura. Quais são os tecidos, as células constituintes, características de cada uma das camadas da pele, os seus anexos, né? Então, por exemplo, folículos pilosos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, de que maneira elas vêm influenciar nessa penetração, permeação ou absorção percutânea de fármacos, né? E a gente finaliza a disciplina com o estudo do desenvolvimento, classificação, características, técnicas de preparo de géis e a sua reologia, tá? E aí, com isso, a gente tem, em linhas gerais, né, as 4 unidades referentes à ementa e ao conteúdo programático da nossa disciplina. O objetivo principal, ao final dessa disciplina, é que o aluno
saiba reconhecer as diferentes formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas obtidas por dispersão coloidal, do tipo emulsão e géis, as características e técnicas de preparo de cada uma delas, de modo que venham a promover uma melhor estabilidade e conservação dos princípios ativos ali vinculados, no que diz respeito às suas características químicas, físico-químicas e microbiológicas. É importante que saibamos, pelo menos em linhas gerais, as incompatibilidades que ocorrem entre veículos ou recipientes utilizados na manipulação de cada uma dessas formulações, em especial as emulsões e os géis, e também para que saibamos propor soluções de problemas relacionados à manipulação de formulações do tipo emulsão e géis. Além disso, é importante o entendimento a respeito da anatomofisiologia da pele, no que diz respeito à sua constituição, à sua fisiologia, à composição em termos de tecido, anexos, células, e de que forma essa composição da pele humana influenciará na utilização de ativos que são aplicados topicamente e que as características, as formulações devem apresentar para que o meu princípio ativo atinja o objetivo do seu local de ação. Porque às vezes eu quero que esse ativo atue apenas sobre a epiderme, ou então que ele chegue até a derme, ou ainda que apesar de ser aplicado topicamente, que ele seja capaz de atravessar todas as camadas da pele, atingir a circulação e exercer efeitos sistêmicos, como o caso dos géis transdérmicos, por exemplo, né? Que apresenta algumas vantagens que a gente vai discutir, como não apresentar metabolismo de primeira passagem, né? Então, esses são os objetivos principais da disciplina. Então, este conteúdo aqui é o conteúdo da nossa primeira avaliação oficial, tá? Então, todo este conteúdo aqui contempla o que nós iremos trabalhar na primeira avaliação. Então, a gente fica a primeira VA basicamente apenas com as emoções, né? A classificação, a sua técnica de preparo, características de estabilidade. Como eu disse, a emoção é uma dispersão farmacêutica, então ela é um sistema termodinamicamente instável, ela tem fase aquosa e oleosa. Água e óleo não se misturam. Há uma técnica especial de preparo para fundir os componentes de cada fase separadamente, para na hora do preparo você verter uma fase na outra e você só mantém a dispersão de uma fase na outra, você não solubiliza, você dispersa, graças a um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Para cada tipo de emulsão tem um agente emulsificante mais indicado para manter de maneira mais eficiente a estabilidade daquela emulsão. Isso é determinado por um sistema chamado de sistema equilíbrio hidrófilo-lipófilo. E as características relacionadas à manutenção da estabilidade dessa emulsão evitando, objetivando que não haja a coalescência, que é a separação de fases. Toda emulsão, ela tende a separar fases se ela não for consumida, utilizada dentro de um prazo de validade, porque ela é um sistema termodinamicamente instável, tá? O que não pode acontecer é essa separação de fases dentro do prazo de validade dela. Acontecem alguns sinais de instabilidade, que a gente vai estudar floculação e cremeação ou cremagem, formação de nata, mas elas são facilmente obtidas por redispersão se aquela emulsão foi preparada, manipulada corretamente. E por isso que a gente tem que saber a técnica de preparo de cada uma delas e a escolha do agente emulsificante indicado para cada tipo de emulsão que eu quero trabalhar. Então, há emulsões que são mais oleosas, algumas delas serão mais aquosas, né? Sensação mais agradável ao toque, outras terão uma oclusão maior. E aí, em relação a isso, é que nós precisamos entender, né, da solução de problemas relacionados
a manipulação de emulsões, tá? Esse conteúdo aqui, ele já está voltado para a segunda avaliação oficial. Na unidade 3, então, a gente vai trabalhar iniciando com uma pequena revisão, mas de uma maneira mais aprofundada, sobre a anatomofisiologia da pele, né? Isso é muito importante porque se nós vamos desenvolver formulações capazes de serem aplicadas topicamente para exercer atividade terapêutica, a gente tem que ter muito bem esclarecido qual o sítio de ação com que a gente objetiva que aquele princípio ativo possa atuar, e dessa forma é crucial que se tenha um entendimento aprofundado da anatomia histológica, ou seja, os tecidos, células e anexos constituintes da pele, e o seu funcionamento. Então, a gente tem, né, a distribuição da pele como maior corpo, como maior órgão do corpo humano, constituída por diferentes tecidos, epiderme, derme, tecido subcutâneo, cada uma dessas camadas com constituição diferente, tecidos diferentes, cada camada subdividida em várias camadas, e é importante que a gente entenda os processos que regem o funcionamento da pele como uma barreira física que impeça a penetração de substâncias, micro-organismos patogênicos, né? E esse é uma barreira para a penetração de ativos, porque a pele, ela é uma barreira de extrema eficiência, né? Ela é um suporte mecânico e, além de exercer outras funções, como regulação da temperatura corporal, percepção de sensações, né? Ela é uma barreira de extrema eficiência. É ela que separa, né, os órgãos internos do ambiente. Então, para que os ativos possam ter uma capacidade de penetração na pele, a formulação ela tem que ter um desenho de estudo muito bem determinado. E como eu disse para vocês, a gente tem diferentes características de permeabilidade e penetrabilidade de ativos, né? Penetrar é diferente de permear, que é diferente de absorver. Cada uma dessas características levam à atuação daquele princípio ativo em locais diferentes da pele. Se vai chegar só à epiderme, se vai atravessar a epiderme e chegar na derme, ou se ainda é capaz de atravessar todas as barreiras da pele, chegar na circulação e exercer efeitos sistêmicos. É possível que tenhamos a aplicação tópica de um princípio ativo para exercer efeitos sistêmicos sem que ele tenha sido ingerido por via oral, tá? E aí a gente basicamente fica com isso na terceira unidade da nossa disciplina. Na quarta e última unidade, que também vai estar fazendo parte da segunda VA, a gente vai falar de dispersões coloidais, formulações obtidas por dispersões coloidais do tipo gel, tá? O gel são formas farmacêuticas que apresentam comportamento reológico pseudoplástico, ou seja, ele é um tipo de suspensão estável, né, em que nós não temos a deposição das partículas do suspensóide, né, da partícula sólida no fundo do recipiente ou do frasco, ela fica dispersa homogeneamente, mas se aplicada na pele sobre massagem, fricção ou exercendo uma pressão, ele diminui a sua viscosidade. Isso aqui é comportamento reológico pseudoplástico, né? No preparo do géis também, assim como a gente utiliza diferentes agentes emulsificantes,
nós também devemos escolher, de acordo com a característica do gel que a gente quer obter, os diferentes agentes gelificantes, espessantes, viscosificantes ou doadores de viscosidade. Então, eu quero um gel mais cristalino, mais translúcido, né? Que tipo de agente gelificante eu devo utilizar? Não, eu preciso de um gel que seja altamente estável para incorporar ativos que se oxidam facilmente, como hidroquinona, por exemplo. Então, nós temos os diferentes tipos de géis, né? Gel Carbopol, o gel Natrozol, cada um deles utilizando diferentes agentes gelificantes, espessantes ou doadores de viscosidade, e a gente tem que saber quando é mais apropriado manipular, confeccionar um ou outro tipo de gel e as características de cada um desses agentes gelificantes que vão refletir diretamente no tipo de gel que a gente vai obter, tá? Então, a gente passa toda a unidade 4 ali discutindo a respeito desses géis, tá ok? Bom, pessoal, se a nossa disciplina vier a contemplar, e isso a gente está dependendo, né, de questões do decreto municipal em relação ao momento que a gente está vivendo, atividades práticas em laboratório, eu comunico vocês, mas até então a gente vai trabalhar aqui de maneira remota, colocarei exemplos de diversas formulações, inclusive as técnicas de preparo de cada uma delas, mesmo que não venhamos a ter aula prática, porque nós não deixaremos de trabalhar, né, a solução de problemas relacionados à manipulação de emulsões, cremes, loções e géis, né? O AVA é o nosso meio de comunicação em relação à postagem dos materiais que a gente vai utilizar. Então, na nossa disciplina, a gente vai ter essas aulas expositivas, dialogadas com a exposição do professor, mas também teremos leitura de alguns artigos científicos relacionados à manipulação de formulações do tipo emulsões, cremes, loções e géis, o desenvolvimento, o estudo da estabilidade e até mesmo da potencial atividade terapêutica do princípio ativo do fármaco ou da base medicamentosa incorporada naquela base dermocosmética ou naquela base galênica em questão. Vamos trabalhar com algumas resoluções de atividades, de exercícios, de alguns estudos dirigidos. Vou propor para vocês durante as nossas aulas algumas situações problema, principalmente relacionados à análise, né, da compatibilidade entre o tipo de formulação e os recipientes mais adequados, os adjuvantes farmacêuticos mais adequados para a obtenção daquela formulação, a solução de problemas relacionados à manipulação de cada uma dessas formulações, mas sempre focando nas semissólidas, né? Basicamente, emulsão, cremes e os géis, porque as sólidas e líquidas foram objetos de estudo de disciplinas anteriores, né? Tecnologia farmacêutica 1 e tecnologia farmacêutica 2. A tecnologia farmacêutica 3 ela é muito voltada ao preparo, à manipulação e à obtenção de formulações cosméticas, dermocosméticas, tá? A nossa disciplina é uma disciplina de acordo com o modelo acadêmico da instituição, aula modelo professor. Ela não é uma aula modelo institucional, de modo que o professor é que é responsável por fazer a postagem de material, né, referente ao conteúdo. Nós temos as pontuações distribuídas de acordo com os diferentes tipos de critério de avaliação. Então, as avaliações oficiais, a primeira vale 1.000 pontos, a segunda 4.000. Nessa primeira avaliação, a gente tem 10 questões objetivas e 4 discursivas. Na segunda, a gente tem 16 questões objetivas e 4 discursivas, né? Valendo 4.000 e a primeira 1.000 pontos. A segunda, ela vale 4 vezes mais porque ela contempla os conteúdos das unidades 1, 2, 3, 4. E a primeira avaliação oficial só dá tempo de trabalhar a unidade 1 e unidade 2, né? Se permanecermos nesse modelo remoto, a avaliação é disponibilizada para vocês, né? De acordo com um calendário previamente disponibilizado pela coordenação, como um formulário do Google em que você preenche referente a
realização daquela sua avaliação em questão. A avaliação de sala de aulas, são as notas de trabalho. Na primeira VA vale 1.000 e na segunda 2.500 pontos. Essa avaliação de sala de aula, esses primeiros 1.000 pontos, já é o que está disponível para vocês, tá? Então, podem acessar aqui na unidade 1, encontro 3, esse formulário do Google, que tem 10 questões objetivas, cada uma valendo 100 pontos. Então, a pontuação máxima é de 1.000 pontos, sua nota é de acordo com o número de questões que você acertar, e esse aqui já é o trabalho referente à pontuação de atividade de sala de aula do primeiro bimestre, tá? Aqui, essa disciplina, ela não tinha contabilização de atividade virtual, que eram atividades disponibilizadas no próprio AVA, porque, como vocês sabem, se a disciplina é aula modelo institucional, ela tem lá em cada encontro atividade diagnóstica, de aprendizagem, né? Mas aqui, nessa disciplina de vocês, ela contempla no encontro 7 e no 14, um questionáriozinho de avaliação da unidade, tá? Então, tanto aqui no encontro 7 como no 14, você vai encontrar aqui, se não me engano, 5 questões objetivas. A gente pode até discuti-las antes da prova como uma forma de revisão, mas a gente vai ter também outras listas de exercícios como uma forma de revisão, né? Aqui no encontro 7 mesmo, é porque não estava aparecendo, já tem aqui um exercício como revisão para a primeira avaliação oficial. Podem já ir tentando fazer, uma aula antes da prova nós iremos corrigir, e esses exercícios aqui, eles não valem nota, é só como forma de revisão mesmo. O que vale nota é aquele formuláriozinho lá que está na seção 3 da unidade 1, tá? Apesar de que antes isso não contemplava uma nota, porque o modelo da disciplina não disponibilizava nem aquelas atividades lá de avaliação da unidade, não deixem de fazer, porque pode ser que isso acabe contabilizando não só a frequência, mas alguma nota aqui também. Mas de antemão não me foi passado que valerá, não. As atividades transversais, como o estudo dirigido da matriz, né, em que vocês estão matriculados, cada curso de nivelamento e curso livre que você fizer tem uma determinada pontuação. Se você está num período em que disponibiliza o desafio nota máxima, essas notas de atividades transversais não é o professor que lança, né? Isso aqui é o próprio sistema que gera a pontuação para todas as disciplinas, não é só para a minha disciplina em específico. O que eu lanço mesmo são essas 4 notas aqui, de avaliação oficial e avaliação de sala de aula, né? Para que você seja aprovado na disciplina sem a necessidade de exame final, né, que seria a nossa recuperação, somando as pontuações de primeira e segunda VA, você tem que ter no mínimo 2.500 pontos, né? Então, tirou 800 pontos na primeira VA, e na segunda você tirou 1.500 pontos. 1.500 com 800 vai dar 2.300. Você não alcançou a pontuação mínima, você está de exame final, que zera as 2 notas de avaliação oficial, que 1.000 mais 4.000 dá 5.000, o exame final vale 5.000, e a nota que você tirar tem que ser igual a 2.500 ou mais para que você fique aprovado, né? E não só, são 2 critérios para você não ficar de exame final, não só a nota mínima em avaliação, mas também uma nota mínima relacionada à pontuação em geral, somando tudo isso aqui. Geralmente essa nota mínima aqui não é problema, né? O aluno alcança ela tranquilamente. Mas você pode ter aqui 8, 9 mil pontos. Mas se aqui não deu o mínimo de 2.500 só de avaliação, você não está aprovado na disciplina. Você precisa de realizar o exame final. Aí, se não alcançar o mínimo de 2.500 no exame final, aí é que você fica devendo a disciplina em questão, né? Bom, eu vou fazer inúmeras postagens no AVA relacionada a material, artigos, slides da aula, vídeos, né? Da maneira que torne a disciplina mais didática e dinâmica possível. Mas, além disso, existem livros, né, que você pode utilizar como bibliografia para o acompanhamento da disciplina. Se você trabalha principalmente na área da indústria, numa farmácia de manipulação, é importante que você tenha um embasamento mais aprofundado
em relação a essa disciplina e que você possa fazer a busca em diferentes bibliografias, né? Essa bibliografia aqui ela é clássica na área da farmacotécnica, da tecnologia farmacêutica, formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos, seu Popovic. O Delineamento de Formas Farmacêuticas do Aulton é um livro excelente também, muito voltada para esse estudo das compatibilidades entre recipientes e diferentes princípios ativos de acordo com o tipo de forma farmacêutica que você queira obter. Lembrando que esses livros trazem formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas, né? Na nossa disciplina, a gente está focando só nas semissólidas. As sólidas e as líquidas foram objeto de estudo de disciplinas anteriores. Por isso que essas bibliografias já devem até ser familiar de vocês. O formulário médico farmacêutico, que é muito utilizado por farmácias de manipulação, com inúmeros exemplos de formulações oficinais para serem manipuladas e dispensadas ao paciente. Guia prático da farmácia magistral, que não contempla formulações em produção a nível industrial, tá? Mas como a gente não trabalha com comprimidos na tecnologia farmacêutica 3, esse livro aqui ele é muito interessante. A parte de emulsão, gel e características de penetração de ativos através da pele, ele contempla. Como ele estuda todas as formulações que podem ser manipuladas e dispensadas em uma farmácia magistral, ele é dividido em 3 volumes, tá? Além disso, sugiro também algumas bibliografias relacionadas à área da cosmetologia, porque os cosméticos, os dermocosméticos, os comecêuticos, né, eles utilizam muito como base para a incorporação de ativos utilizados na cosmetologia, os géis e as emulsões, os cremes, que é basicamente o objeto de estudo da nossa disciplina. Uma bibliografia clássica também na área das ciências farmacêuticas, na manipulação e preparação e elaboração de medicamentos, é a tecnologia farmacêutica do Prista, que também vem em 3 volumes, né? Para quem busca um mestrado na área, para quem trabalha na indústria, no setor de desenvolvimento farmacotécnico, é um livro assim de cabeceira, completo e de extrema importância e disponível na biblioteca digital. E aí podem ter acesso, que aí vai contemplar o que a nossa disciplina trabalha. Basicamente, as emulsões, né, os géis e a penetração de ativos através da pele, né? Na aula da semana que vem, a gente vai iniciar a primeira parte aqui do nosso conteúdo. É uma aula extensa, em que a gente abrange todas as questões relacionadas às características, classificação e manipulação de emulsões e a escolha dos agentes tensoativos adequados de acordo com o tipo de emulsão que eu quero preparar. Quais são as características de instabilidade de emulsões, quanto à floculação, à cremeação, à separação de fases, à coalescência, tá? E até mesmo características em geral relacionadas a técnicas de preparo de emulsões para que você obtenha a melhor estabilidade para aquela formulação em questão, tá ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, se cuidem e até a aula da semana que vem. Até, professor.